Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Rafael De Lázari e fui gentilmente convidado pelo Dr. Paulo Henrique para falar um pouquinho aqui com vocês a respeito do projeto Escola de Formação de Políticos. Obviamente, de antemão, peço desculpas por eventuais defeitos de áudio, estou gravando da minha casa, do meu escritório, né, na verdade. Então, assim, é um vídeo um tanto amador, mas, por outro lado, com a revolução, com as tecnologias, isso permite a nossa interlocução. Eu posso gravar aqui de casa, você já pode ter acesso a esse vídeo. Bom, deixa eu me apresentar, em primeiro lugar. Sou o professor Rafael De Lázari, conforme eu disse. Atuo na área de academia e também na área jurídica, uma área mais relativa à advocacia preventiva, de consultoria, na área de direito público, essencialmente direito administrativo e direito constitucional. Tá? Sou autor de 24 livros, entre obras autorais e obras organizadas. Dentre elas se destacam meus manuais, né? Meu Manual de Direitos Humanos, está atualmente na 3ª edição pela editora Juspódio, e também o meu Manual de Direito Constitucional pela editora De Plástico, tá? Vou repetir, Manual de Direitos Humanos, 3ª edição pela editora Juspódio, e o Manual de Direito Constitucional pela editora De Plástico. São os 2 livros. Então você vê que a minha área de atuação prioritária é a área do direito público. Eu convivo com isso na minha atividade acadêmica, na minha atividade de consultoria jurídica. Sou também professor dos programas de graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Marília, Unimar, e professor de cursos preparatórios para concursos e exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, o que eu gostaria de começar falando aqui com vocês. É muito comum que se diga assim, bom, como que seria uma escola de formação de políticos? Como assim? Você vai formar um político? Mas o político não se forma. O político se nasce, né? Digamos assim. O cara ele tem que ser bom de voto, o cara tem que ser bom de palanque, o cara tem que ser bom no corpo a corpo, no dia a dia. Veja, eu não nego, essa é uma realidade. Você que tem interesse em seguir a carreira política, você jamais pode abrir mão dessa premissa. Você realmente tem que ter aquele feeling, digamos assim, para perceber as necessidades da população. Esse foi por muito tempo apenas o único viés necessário para que você precisasse eleger alguém, para que você precisasse ser eleito. Hoje, essa premissa não mais se sustenta, ela é uma premissa de 50%. Eu não nego que ela seja válida, mas você precisa complementá-la. E como é que vem essa complementação? Vem na sua capacidade de aprender a gerir a coisa pública. Por que eu digo isso? Veja, existe gente que indubitavelmente é muito bom administrador. Público ou não, administrador público ou da coisa privada. Ele é muito bom administrador, ele sabe gerir, ele é um bom gestor. Ele sabe negociar, ele sabe ter um quadro próprio de funcionários, ele sabe cuidar do seu próprio patrimônio, isso é natural. Mas não tem aquele cacuete político, não tem aquela vivência social que a carreira política existe. Por outro lado, existe gente que só é bom de voto. Então, o ideal é que o político hoje, ele cumule essas duas características. Ele precisa ser bom de papo, de voto, de corpo a corpo, mas ele precisa saber gerir também. Ainda mais considerando o inchaço da gestão do Estado brasileiro. Nós temos como entes federativos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Eu procuro concentrar aqui o meu bate-papo na situação dos municípios. A gente sabe que é uma estrutura muito complexa para que você administre a coisa pública, porque existem gastos obrigatórios, existem necessidades prementes, existem certas regulamentações que existem no âmbito do direito público que não existem para o âmbito do direito privado. Por exemplo, você precisa comprar alguma coisa para a prefeitura, está faltando alguma coisa para a sua prefeitura. Insisto, estou direcionando aqui prioritariamente para o âmbito municipal. Você não pode simplesmente ir lá e comprar, você precisa uma licitação, um contrato administrativo, e é aí que a coisa pega. Por quê? Porque o direito ele subdivide essencialmente em 2 áreas, em 2 ramos. Nós temos o direito privado e o direito público. A grande maioria dos advogados brasileiros, naquele cotidiano forense, ele aprende a advogar na área do direito privado, essencialmente o direito civil. Agora, cada vez mais, por conta de um fenômeno de publicização do direito, você precisa entender o direito público. E o direito público ele tem certas regras próprias, é como se você precisasse trocar o chip, digamos assim. Você precisasse inverter na sua cabeça toda uma lógica de pensamento, porque quando você está no âmbito do direito privado, vigora o princípio da autonomia da vontade. Você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe, né? E quando você está no direito público, vigora a ideia de supremacia, de indisponibilidade do direito público, do interesse público. Você só pode fazer aquilo que a lei te autoriza. Então, hoje, para você ser político, você precisa entender também
a questão da coisa pública, né? Por que eu falo isso? Um problema muito grande que existe nos municípios hoje é uma falta maior de um conhecimento jurídico específico. Eu falo um conhecimento jurídico específico de direito público. Conforme eu acabei de dizer, obviamente, as pessoas tendem a pensar no cotidiano prático forense mais pela ótica do direito privado. Então ele se depara com certas demandas que muitas vezes ele pensa, ele raciocina de uma maneira equivocada, comete o erro, esse erro acaba se consolidando e isso lá na frente vai implicar um ônus para a administração pública, um aumento de despesas. Veja, você tem que mudar a forma de pensamento na maneira como você administra a coisa pública, para pensar essencialmente pelo prisma, pela ótica do direito público. Uma questão que eu bato muito na tecla diz respeito ao chamado planejamento jurídico, né? Eu acho que todo ente da federação e os municípios, quando poderia ser diferente, como ente da federação, deve ter um planejamento jurídico. Rafael, mas isso em termos práticos já acontece. Toda a administração pública municipal tem o seu setor de procuradoria municipal, tem o seu advogado, tem o advogado da prefeitura, tem o advogado da Câmara. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Hoje se sabe que por conta da crise política, institucional e econômica do Brasil, muitos dos municípios, eu diria massivamente, que chega a 95% dos municípios da federação, eles se encontram, digamos assim, nas cordas, né? Por quê? Porque é aquilo que vamos falar no jargão popular, digamos assim, né? O prefeito ele vende o almoço para comprar a janta, porque ele precisa, ele tenta até fazer um planejamento tributário, tenta até fazer um planejamento orçamentário e de repente ele é pego de surpresa com uma chuva que leva a uma ponte, com uma decisão judicial obrigando a comprar um medicamento de alto custo, tão fornecido pela lista do Sistema Único de Saúde. Ele fala, olha, fica difícil. Então, a gente vai vivendo o dia de hoje e não consegue planejar o dia de amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui um ano, etc. E isso acaba se refletindo no processo de sucessão, obviamente, dos eleitos. A pessoa que vai ser eleita para a próxima legislatura, digamos assim, ele vai ter que começar do zero. Esse é um problema muito grande. O que a gente observa no cotidiano nosso, na nossa atuação de consultoria jurídica, é que sempre que o gestor entra, ele acaba começando do zero. Então, não existe uma ideia de princípio republicano em continuidade. A ideia do princípio republicano é um continuismo. Independentemente da ideologia política que esteja no poder, a ideia é que o governante que sai, ele deixe, digamos assim, um protocolo de intenções, um know-how, como fazer as coisas, mas também como não fazer as coisas para o governante que há de vir, que por sua vez vai fazer para o governante que há de vir. Isso é o planejamento político, né? Isso também é deficitário, eu sei que é necessário. E o que eu quero falar para vocês é do planejamento jurídico. O órgão administrativo ter um planejamento, uma linha de atuação, pensando pelo prisma do direito público, de maneira tal que você vai ter uma segurança jurídica, para que você comece por algum lugar. Veja, portanto, é necessário um planejamento político, é necessário um planejamento financeiro e é necessário um planejamento jurídico. Eu estou debatendo aqui na tecla da necessidade de um planejamento jurídico. Muitos de vocês certamente ocupam aí, pode ser que vocês ocupam aí o cargo de vereadores, cargo de servidores públicos municipais, prefeito, vice-prefeito, enfim, eu não sei qual exatamente a sua realidade, mas você certamente já se deparou com uma seguinte situação. Você está lá tentando gerir, né, tocar o seu município e de repente você se depara com uma ação civil pública. O Ministério Público manejou uma ação civil pública contra você por algum suposto erro. Ou então, você se depara com um termo de ajustamento de conduta, com um compromisso de ajustamento de conduta. Você fala, meu Deus, agora não sei o que fazer, né? Porque se eu não seguir aquela obrigação ministerial, eu vou incorrer, eventualmente, num crime de improbidade administrativa, vai implicar alguma multa, algum ônus aos cofres da administração pública municipal. Você deve se perguntar. Outra coisa que você certamente já deve ter se deparado, eu já falei isso um pouquinho nessa palestra, nesse bate-papo aqui com vocês. Você está lá tranquilo, um belo dia, no seu gabinete, e de repente chega uma decisão judicial determinando que se forneça um medicamento que custa 50 mil reais. Meu Deus do céu, você deve falar, né? A nossa arrecadação mal chega a isso, né? Digamos assim. E de repente eu tenho que fornecer um medicamento de 50 mil reais. Veja, não há planejamento jurídico que dê certo,
que não há planejamento que dê jeito com relação a esse tipo de gasto, de despesa inesperada. Exatamente por isso eu aceno para a necessidade, numa escola de formação de políticos, que você invista em um planejamento jurídico. O que eu estou falando? Olha, um modus operandi, uma linha de atuação, que você dê prioridade a advogados, a juristas, na hora de você compor o seu quadro de funcionários, ou na hora, eventualmente, de você contratar um serviço de assistência, a alguém que atua prioritariamente na área do direito público, que ele entenda do direito público. Um bom advogado que entenda de licitações, contratos administrativos é necessário. Um advogado que entenda sobre serviços públicos prestados tanto na forma centralizada quanto na forma descentralizada, você precisa ter alguém que entenda, porque às vezes a coisa é simples, você por muitas vezes não tem o conhecimento jurídico da causa, acaba anuindo a uma certa obrigação que você na verdade não deveria estar obrigado e acaba implicando um gasto desnecessário para a administração, acaba assumindo um compromisso que muitas vezes você não precisaria assumir. Isso implica também concatenar a atuação da administração pública num determinado sentido, ter as suas próprias teses jurídicas de atuação nos municípios, do tipo, olha, aqui em casos assim, o município tem um entendimento X, e esse entendimento X vai ser aplicado tanto para o setor jurídico, propriamente dito, como pelos demais setores, notadamente o setor administrativo e o setor de atuação política, o setor político. Isso é o planejamento jurídico. Eu sinto muita falta disso na administração pública municipal, tá? É óbvio que a gente não pode se perder aqui em tecnicismos, eu poderia falar tecnicismo, eu poderia falar de exemplos, mas talvez não seja o caso aqui, pelo menos não é essa a proposta que me foi passada nesse nosso bate-papo para um projeto de escola de formação de políticos. Agora, de toda maneira, você precisa saber se planejar juridicamente na sua condição de futuro administrador público. Obviamente que é o que eu falei do âmbito da administração pública municipal. Rafael, por que você bate tanto na tecla da administração pública municipal? Se os municípios são, ao menos em termos de equalização de forças, os entes federativos mais fracos, digamos assim. Bom, é simples, a resposta é muito simples. Os municípios são a presença mais próxima que você tem da organização do Estado brasileiro. Veja, você sabe que existe um órgão maior, que existe a União. Você sabe que existem os estados. E agora, em termos quantitativos, é nos municípios que as coisas acontecem. É exatamente por isso que eu sou um defensor assíduo de que os municípios são, sim, entes federativos, nada obstante posicionamentos minoritários hoje na doutrina de que eles não seriam entes federativos. Eu acho que eles são, sim, entes federativos, porque nos municípios é onde a coisa acontece. É onde o Estado brasileiro se manifesta da sua maneira mais palpável. Exatamente por isso que eu atuo, eu direciono a minha fala para a situação da administração pública municipal. Porque, nada obstante eles sejam os entes quantitativamente mais previstos, assim, mais presentes da estrutura federativa, são os entes que sofrem com a maior parte dos problemas. Seja por um problema da estrutura do federalismo, seja por um problema de própria administração, né? Muitas vezes é difícil no âmbito municipal, pegar um município não muito grande, 5 mil, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, você conseguir compor uma administração pública sólida, uma Câmara de Vereadores sólida. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas como é que você resolve isso? Deixando um planejamento jurídico, fazendo um planejamento, pode ser anual, pode ser bienal, pode ser... O ideal que seria que ele abarcasse os 4 anos da gestão e que esse planejamento pudesse ser utilizado pelo administrador que há de vir a seguir para que ele saiba de onde parou, para que ele possa fazer o seu próprio caminho, não tendo começado do zero, obviamente, né? Parou, começa de novo, ele toca dali em diante, ele termina, ele para e outro vem. Só dessa maneira a gente vai iniciar um processo evolutivo, senão passa essa impressão que a nossa estrutura ela não evolui. O prazo de duração da estrutura federativa da estrutura republicana brasileira é de 4 anos. Passou 4 anos, trocou a gestão, ou 8 anos, se for o caso de reeleição, tem que começar tudo de novo. E isso não parece a maneira mais correta. Ok, pessoal? Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente bater um papo aqui. Mais uma vez recomendo meus livros, meu Manual de Direito Constitucional e o meu Manual de Direitos Humanos, Manual de Direito Constitucional pela editora De Plácido, Manual de Direitos Humanos pela editora Juspódio. Espero que tenha sido proveitosa a nossa resenha aqui, nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez ao amigo Paulo Henrique
pelo gentil convite para que a gente pudesse bater um papo aqui, tá? Obviamente, a minha abordagem que eu vou dar, que eu dei para vocês, não é uma abordagem estritamente jurídica, nem me parece que seja o caso de dar uma abordagem estritamente jurídica, partindo da premissa que você, como um político que vá se formar, precise ter um conhecimento contábil, jurídico, político, financeiro, que você seja muito bem assessorado, tá? Bata nessa tecla. Você ouve muito falar de planejamento político, de planejamento econômico, de planejamento financeiro. Comece a considerar também a possibilidade de um planejamento jurídico, ok? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê por aí.